Boa noite a todos, dando início a mais uma palestra dessa sexta-feira, sempre com muita gratidão a Deus por essa oportunidade, iniciando com a nossa prece, momento em que elevamos o pensamento a Deus, tão necessário para nós esse intercâmbio, esse diálogo com a espiritualidade superior que nos acalma, nos alivia o coração, nos dá força, coragem para prosseguir a nossa caminhada, enfrentar as nossas dificuldades. Então fica aqui o nosso pedido, Senhor, a todos os que nos ouvem nesse momento, que recebam o auxílio dos benfeitores, a calma, a resignação, a paciência. Sabemos que Deus está no leme, esse Pai amoroso que compreende as nossas dificuldades e que sempre está ao nosso lado através de todos esses benfeitores espirituais. Nossa gratidão pela vida e que possamos seguir a nossa caminhada, fazendo o melhor que pudermos. Que a Tua paz envolva cada coração que nos ouve nesta noite. Iniciando sempre a primeira parte da nossa palestra com o Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec. Hoje vamos ver o capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Vamos falar sobre a beneficência. É uma mensagem do Espírito Adolfo, Bispo de Alger, 1861. O que seria a beneficência, né? Antes de nós lermos aqui a mensagem do Evangelho, é a prática ou ato de fazer o bem, de beneficiar o próximo, de bem fazer, né? Então vamos ver o que os Espíritos nos alertam sobre isso. A beneficência, meus amigos, vos dará nesse mundo os gozos mais puros e mais doces, as alegrias do coração, que não são perturbadas nem pelos remorsos, nem pela indiferença. Se pudesseis compreender tudo que encerra de grande e de agradável a generosidade das belas almas, esse sentimento que faz que se olhe aos outros com o mesmo olhar voltado para si mesmo e que se desvista com alegria para vestir a um irmão. Pudesseis, meus amigos, ter apenas a doce preocupação de fazer os outros felizes. Quais as festas mundanas que se podem comparar a essas festas jubilosas, quando representantes da divindade levais alegria a essas pobres famílias, que da vida só conhecem as vicissitudes e as amarguras. Quando vedes esses rostos macilentos brilharem subitamente de esperança, porque desprovidos de pão, esses infelizes seus filhos, ignorando que viver é sofrer, gritavam, choravam e repetiam essas palavras, que como finos punhais penetravam o coração materno. Tenho fome. Compreendei quanto são deliciosas as impressões daquele que vê renascer a alegria onde momentos antes só havia desespero. E compreendei quais são as vossas obrigações para com os vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio, ao socorro das misérias ocultas, sobretudo, que são as mais dolorosas. Ide, meus bens amados, e lembrai-vos dessas palavras do Mestre Senhor Jesus. Quando vestides a um desses pequeninos, pensai que é a mim que o fazeis. Caridade, palavra sublime que resume todas as virtudes, e és tu, a caridade, que deves conduzir os povos à felicidade. Ao praticar a caridade, estarão semeando infinitas alegrias para o próprio futuro e durante o seu tempo de vida na terra. É na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma,
o remédio para as aflições da vida. Vejamos quão intenso é esse ensinamento que está dentro daquilo que Jesus o tempo todo nos alerta, né? Que fora da caridade não há salvação. As pessoas procuram incessantemente preencher os seus corações, a felicidade, e o Evangelho o tempo todo está nos orientando que essa alegria do coração, que esse se sentir útil está na prática da caridade, em fazer o bem ao próximo, amar o próximo como a si mesmo. Tem uma mensagem muito bonita que completa esse texto, que é do Espírito Emmanuel. Vejam que ele coloca sobre a beneficência e caridade. A beneficência alivia a provação, como foi dito aqui no texto. Quantas mãezinhas, com seus filhos, sem condição, sem alimento, no próprio Evangelho tem um trecho sobre isso, se não me engano, nesse mesmo capítulo, em que a mãe tenta alimentar o filho no seio materno e não tem leite, porque ela não se alimentou. E ela eleva o pensamento a Deus, e prece: Deus, eu creio em Ti, mas meu filho tem fome. E qual é a resposta dos espíritos amigos? Calma, confia, nós vamos encaminhar pessoas que irão te ajudar. Veja a responsabilidade de cada um de nós, porque essas pessoas mais humildes que retornam à Terra em condições de aprendizado, tudo tem uma razão de ser, nós sabemos pela doutrina espírita, e a grande maioria delas aceitam as provações com resignação, mas elas precisam de ajuda, e podemos ser nós os instrumentos que a espiritualidade vai tentar alertar para que possamos ajudar estas pessoas que necessitam. Então nós temos que ficar muito atentos à dor do próximo, à necessidade do próximo. Nos perguntar diariamente: o que eu posso fazer para aliviar o coração de alguém? Não é? Nós estamos falando aqui do alimento material, mas quantas almas, quantas pessoas estão nesse momento angustiosas, sem esperança em seus corações, a tristeza tomando conta, e nós podemos sim acolher essas pessoas, acalmar, falar de Deus, falar de Jesus, explicar o porquê da dor. Estaremos também aliviando o coração e a provação. Então, a prática da beneficência alivia sim a provação, auxilia. A caridade, ela extingue o mal. A caridade soluciona. Então, quando passamos a ajudar a todos esses que passam por essas provações, eles começam a ter esperança em seus corações, eles começam a acreditar que o ser humano se preocupa assim com ele, que ele pode contar, ele não vai se revoltar, não vai escolher caminhos difíceis, que vão trazer muito sofrimento para ele, para a sociedade. Então, quando nos esforçamos por praticar a caridade verdadeira, que é auxiliar, é instruir, é se preocupar, dar oportunidade, vai extinguir o mal, vai solucionar muitos problemas. E Emmanuel continua nos orientando: distribuirás a mancheias algo do ouro que se te derrama da bolsa. Entretanto, se nesse algo não puseres a luz do teu amor, em forma de respeito e carinho ante as chagas do semelhante, não terás construído nele a compreensão que o fará reconciliar-se consigo próprio.
Então, toda atitude, né, tudo que realizamos não pode ser de uma maneira automática, sem colocarmos esse sentimento, né, da compaixão, do respeito, da preocupação, do carinho para com o próximo. Não fazer somente por automatismo, desencargo de consciência. Não, vamos, mesmo que seja uma pequena atitude que tenhamos, mas vamos realizá-la com carinho, com amor, se dirigir a essas pessoas com muito respeito, jamais julgando a quem quer que seja, porque agindo assim, isso nos fará bem verdadeiramente, alimentará a nossa alma, né? Porque nos preocupamos verdadeiramente com aquela pessoa e fizemos o que era possível e melhor, e aquilo nos trará uma satisfação, uma paz e alegria que alimentará a nossa alma, né? Oferecerás da tua inteligência preciosos recursos aos que desesperam na ignorância. Mas se furtas a lição, a bênção da simpatia, não estenderás ao companheiro que o sofrimento enceguece a claridade precisa. É compreender a dificuldade do outro, né? O estágio evolutivo que ele se encontra. Então, nós que temos uma consciência já em determinadas situações e atitudes, nós temos que compreender a falta de conhecimento, né? Quando falamos ignorância, ignorantes somos todos nós ainda, em termos de evolução, de conduta, de sermos pessoas melhores. Então, cada um está no estágio. Se conhecemos um pouquinho mais, compreendamos a dificuldade do outro e façamos o melhor que pudermos, sem julgar. Não é dádiva de tua abastança ou o valor da tua cultura que importam no serviço de elevação e aprimoramento da paisagem que te rodeia. É o modo com que passas a exprimi-los, cedendo de ti mesmo naquilo que o Senhor te emprestou, para distribuir, porquanto a atitude é o fator de fixação desse ou daquele sentimento no vasto caminho humano. Então, vale mais o exemplo vivo de compaixão que a frase adornada de exaltação à virtude, se pronunciamos somente com a boca, né? Então vale muito mais um gesto de fraternidade verdadeiro, quando você se coloca no lugar daquele que sofre e faz de tudo para aliviar a sua dor, do que uma esmola, né? Que você dá reconfortante, automaticamente, com o esforço mecânico do braço, como Emmanuel fala aqui, mas que não coloca nem um sentimento, nem uma palavra de consolo. Não valem muitos discursos sobre o Evangelho e nenhuma prática, né? Por que que Jesus nos disse que fora da caridade não há salvação? Porque é dessa maneira que vamos nos transformar, combatendo o nosso egoísmo, a nossa vaidade, o nosso orgulho. Vamos refletir e praticar essa máxima do Mestre Jesus, que nos alertou: amai-vos uns aos outros. Praticar essa máxima, reuni-vos todos em torno dessa bandeira e dela recebereis a felicidade e a consolação. Todos nós precisamos de renovação interior para ter acesso aos verdadeiros tesouros do Espírito, os tesouros imperecíveis que também nosso Mestre nos falou e que levaremos conosco eternamente. E fazendo bem, com o impulso das nossas próprias almas, valorizaremos a palavra,
com que venhamos a emiti-lo, edificando a vida em nós, com o próximo e conosco, e realizando sempre o melhor. É através da caridade que nos modificaremos, nos tornaremos pessoas melhores. No capítulo também, nesse mesmo capítulo 13, no item 12, quando vem uma mensagem de São Vicente de Paulo, ele começa dizendo: sede bons e caridosos, essa a chave dos céus. Amai-vos uns aos outros. Não pode a alma elevar-se às altas regiões espirituais, senão pelo devotamento ao próximo. Cumprido esse dever, abre-se-vos-á o caminho da felicidade eterna. Então está aí o roteiro, as informações, e devemos nos esforçar por desenvolver esse sentimento em nossos corações. E ele encerra nos convidando, homens de bem, de boa e firme vontade, uni-vos para continuar amplamente a obra de propagação da caridade. No exercício dessa virtude, encontrareis a vossa recompensa. Não há alegria espiritual que ela não proporcione já na vida presente. Sede unidos, amai-vos uns aos outros, segundo os preceitos do Mestre Jesus. Então, assim encerramos a nossa reflexão desta noite, com muita gratidão a Deus e a Jesus por essa oportunidade. Continuem com a segunda parte da nossa palestra desta noite. Boa noite a todos, e hoje, como tema do nosso encontro, trouxe uma passagem do livro Mestre na Educação, de Pedro de Camargo Vinícius, tá? Do capítulo 33, As Gerações Futuras. Bom, esse capítulo, essa passagem é muito interessante, né? Porque fala sobre a importância da doutrina espírita na nossa caminhada, né? Na nossa encarnação. Os objetivos, né, os fortalecimentos e principalmente o esclarecimento que nós temos através dos ensinamentos doutrinários, né? Então é um amadurecimento do nosso senso moral, tá? Então são ideias novas ali que nos são possibilitadas, né? E através dessas ideias, novos caminhos, novas possibilidades, saber que há um propósito para cada um de nós, né? Seja nessa encarnação, na nossa criação, saber que temos a oportunidade de poder dar um passo a mais na nossa caminhada evolutiva, né? Na questão do conhecimento, da educação, né? Então, são pontos ali importantes que todos nós devemos nos indagar, né? Como que eu utilizo esses ensinamentos doutrinários na minha caminhada, na minha vida? Como que eu trago esses ensinamentos para o meu seio familiar, né? Como que eu trabalho essas ideias espíritas, né? Então, é uma reflexão aí tão importante para cada um de nós, né? Então, a educação é a chave para tudo, né? A partir do momento que eu tenho ali algumas ideias, né? E eu vivo dentro daquelas ideias. E de repente eu tenho uma oportunidade de ter um novo conhecimento, uma nova busca sobre outras ideias. Então esse campo ele se amplia,
e novas possibilidades nos são ofertadas, né? As questões que nós estudamos através dos ensinamentos da doutrina espírita, né, que Kardec, aí, o codificador, nos trouxe, né? A questão da mediunidade, que é muito importante, né? A questão das reencarnações, né? A questão dos ensinamentos do Mestre Jesus, que tem um papel importantíssimo, né? Que falam sobre a questão da moral, a questão do amor, né? A questão do reequilíbrio dos nossos sentimentos, né? Então são pontos ali que vão nos fortalecendo nessas buscas, né? Saber que há uma renovação, que há uma esperança, que tudo que nós vivenciamos não é obra de um acaso, ou então que nós estamos sendo castigados, muito pelo contrário, né? São oportunidades para todos nós, né? Então tudo que nós vivenciamos ali na nossa vida, enfim, tem situações difíceis, mas tem os dois lados. Tem situações boas também, mas também aí que nos cabe a reflexão, tá? Tirar os ensinamentos para que a gente possa seguir nossa caminhada. Então, vamos lá ver o que o Pedro de Camargo Vinícius nos traz nessa passagem. Capítulo 33, as gerações futuras. As gerações futuras não serão diferentes da presente. Com todos os seus defeitos e prejuízos de ordem moral, se não tratarmos da educação de infância e da juventude, dessa juventude que será a sociedade de amanhã. Então, ele trata aí a importância da educação, tá? Quando nós falamos de educação, não é só a educação escolar, mas a educação dos nossos sentimentos, a educação de quem todos nós somos, né? Chamar aí para a questão de sermos seres espirituais, vivendo uma passagem, né? Uma educação que vai nos trazer novas possibilidades, se nós conseguimos trabalhar o hoje, tá? Então é importante isso também. Muitas vezes ansiamos pelo amanhã, mas nos esquecemos do hoje. Temos que nos educar no hoje, tá? Fazermos hoje, estarmos com as pessoas hoje, plantarmos coisas boas nas nossas vidas hoje, ok? Jesus disse que não se põe remendo de pano novo em roupa velha, e por isso que a rasgadura se tornará maior. E igualmente não se põe vinho novo em odres velhos, porque estes não resistem à sua fermentação e se rompem, tá? Então, são novas ideias que nós estamos aí comentando. Novas ideias e novas possibilidades visando as nossas melhorias. É claro que o excelso mestre se refere nesta alegoria à natureza do ideal que propagava, do qual era a viva encarnação. Esse ideal novo, reformador, quase revolucionário, revestido pela terceira revelação, deve ser anunciado, de preferência à juventude, às crianças, porquanto estes elementos representam a terra virgem, aberta à boa sementeira, semear no meio de abrolhos e semear em terreno isento de ervas daninhas, hão de dar resultados bem diversos. As meses de uma e de outra dessas criaturas serão, por certo, distintas, dizendo por si mesmas qual delas é a mais vantajosa. E, meus amigos, até agora não temos feito outra coisa senão semear no meio de cardos, remendar roupa velha com pano novo e deitar o vinho espumante da vindima espírita em odres caruchentos, incapazes de suportarem a sua fermentação, tá? Então, é muito interessante essa questão, devido a
A doutrina espírita, ela vem aí como a terceira revelação, tá? Trazendo ali novas possibilidades, a melhoria do planeta, a transformação do nosso planeta, a transformação daqueles que aqui estão encarnados, né? Possibilitando aí novos caminhos, novos ideais. E nós só conseguimos isso pela nossa educação, ou seja, pela nossa reformulação. Mas aí é uma reflexão que o Pedro Vinícius nos faz, né? O que adianta esses novos ideais que vão nos trazer algo de bom, algo que vai acrescentar nas nossas vidas no sentido de nos impulsionar aí na nossa caminhada evolutiva, nos impulsionar na descoberta de novas melhorias, né? Importantes melhorias, não só para nós, mas para o nosso planeta, sendo que nós continuamos a agir, a pensar, enfim, reflexionar e ter as mesmas atitudes de antes. Então é nesse sentido, né, que até Jesus fala, que adianta a roupa nova em remendo velho, né? Então que adianta essas ideias se nós não fizermos a nossa parte, tá? Então é muito importante que a gente possa refletir com todo esse tesouro, com toda essa verdadeira propriedade que nos está sendo ofertada, visando o nosso bem, tá? Isso é o mais importante, visando o nosso bem. Por que não, né? Por que não refletir? Não é simplesmente aceitar algo de novo, mas refletir nas ideias que nos estão sendo possibilitadas, né? Que é o convite que a doutrina espírita nos faz a todo momento. É um convite a uma reflexão, a uma melhoria, a algo de bom, a uma novidade, né? Para que nós possamos aprender a lidar com tudo isso que nos está sendo posto. Aprender a refletir sobre aquilo que nós queremos para a nossa vida e nossos caminhos. Não é simplesmente aceitar por aceitar, sem saber o porquê e no que está acreditando e aceitando, mas que nós possamos realmente compreender o que nos está sendo ali dado como uma opção. Isso é o mais importante, porque através dessa compreensão é que nós vamos entender e vamos trabalhar em nós essas ideias novas de melhorias, de educação. Isso é muito importante, né, pessoal? Nada nos é posto à força, mas temos ali todas as ferramentas através da doutrina espírita para que a gente compreenda o que tudo isso significa, o que nós significamos perante ao nosso planeta, perante ao universo, qual o nosso papel, né? A importância das nossas vidas, a importância das nossas famílias, dos nossos lares, daqueles que convivem junto de nós. Então é um convite abençoado para cada um de nós. Educar é salvar, é remir, é libertar, é desenvolver os poderes ocultos, mergulhados nas profundezas de nossas almas. A diferença entre um sábio e um ignorante, entre o bom e o mal, o santo e o criminoso, o justo e o ímpio, nada mais é que o efeito da educação. Entre aquelas que edificam e aqueles que destroem, entre os que tiram a vida do seu próximo, levando por toda parte a desolação e a ruína, e aqueles que dão a vida própria a prol do bem da coletividade. Verifica-se apenas uma dessemelhança, a educação, na sua acepção verdadeira, que significa o harmônico desenvolvimento das faculdades espirituais. Então, é uma questão de nos educarmos, né? Os homens são todos iguais. A diferença entre eles não é de essência, mas de grau evolutivo determinado pela educação, tá? Então, ou seja, como nós temos, né,
a mesma oportunidade. Não há privilégios. O que há são as buscas, o querer, a vontade, né? Como que nós estamos vivendo essas questões e esses momentos tão importantes que nos estão sendo ali possibilitados, atribuídos. Então é mais um ponto aí que a gente aprende muito, né? Que a gente aprende, que nos auxilia muito na nossa caminhada. Que todos temos os mesmos direitos, né? Todos temos as mesmas oportunidades, pois fazemos parte da grande família universal. Somos todos irmãos em nossa caminhada. Por isso que é importante nos auxiliarmos uns aos outros, olhar o que acontece ao meu redor. É esse convite que a doutrina espírita faz. As minhas reflexões e as reflexões do meu meio. É como se nós pudéssemos romper ali uma bolha e saber que há muitas outras coisas acontecendo ao nosso redor. Conta-se que Licurgo, célebre orador ateniense, fora certa ocasião convidado para falar sobre educação, aceitou o convite sob a condição de lhe concederem 3 meses de prazo. Findo esse tempo, apresentou-se perante numerosa e seleta assembleia, que aguardava ávida de curiosidade a palavra do consagrado tribuno. Licurgo apareceu então, trazendo consigo dois cães e 2 lebres. Soltou o primeiro mastim e uma das lebres. A cena foi chocante e bárbara. O cão avança furioso sobre a lebre e a despedaça. Soltou em seguida o segundo cachorro e a outra lebre. Aquele pôs-se a brincar com esta amistosamente. Ambos os animais corriam de um para outro lado, encontrando-se aqui e acolá para se afagarem mutuamente. Então olha aí o exemplo que ele fala sobre essas questões, né? Da educação, né? Muito interessante esse exemplo. Ergue-se então Licurgo na tribuna e conclui dirigindo-se ao seleto auditório. Eis aí o que é a educação. O primeiro cão é da mesma raça e idade que o segundo. Foi tratado e alimentado em idênticas condições. A diferença entre eles é que um foi educado e o outro não. O objetivo máximo do espiritismo, então essas palavras são bem interessantes, né? Quais os objetivos do espiritismo? Ele faz um aparato ali, um apanhado de tudo e vai nos trazer aí algumas palavras. O objetivo máximo do espiritismo é precisamente esse: educar para salvar, iluminar o interior dos homens, para libertar a humanidade de todas as formas de selvageria, de todas as modalidades de crueza e de impiedade, e de todas as atitudes e gestos de rivalidade feroz e deselegância moral. Esta conquista diz respeito ao sentimento, ao senso religioso que os homens do século perderam, ou melhor, que jamais chegaram a possuir. Tá? Então, uma consciência que se abre a novas ideias e novas possibilidades e aceita essas ideias e trabalha essas ideias, jamais conseguirá retomar ao seu estado anterior. Ela vai atingir outros níveis, ela vai se redescobrir e vai ver que há novas possibilidades de crescimento e melhoria. Assim somos nós, seres eternos, vivendo uma experiência carnal, uma encarnação, de tantas que já vivemos, de tantas que teremos para frente. Mas o importante é o hoje. Trabalharmos hoje, fazermos hoje, buscarmos hoje, na certeza de que jamais estaremos sós.
temos amigos encarnados, temos amigos espirituais, temos os ensinamentos que a doutrina espírita nos acolheu e nos proporciona para que, através do esclarecimento, da educação, a gente possa seguir a nossa caminhada adiante, mais fortalecidos que o ontem, nos preparando para o amanhã, mas voltando a nossa atenção e os nossos olhos para aquilo que nós possamos fazer hoje. Então é isso, meus amigos, uma mensagem aí para nossa reflexão sobre a importância da doutrina espírita, esse caminho que nós escolhemos e de todos esses ensinamentos, o que eles podem nos auxiliar e nos possibilitar, o esclarecimento, o fortalecimento e a educação de todos nós, tão necessária. Educação do senso moral, educação e reequilíbrio dos nossos pensamentos, visando sempre o nosso bem. Então, vamos caminhar e buscarmos sempre, pois somos alunos pequenos, mas agradecidos por tudo que nos está sendo ofertado. Então, vamos encerrar e vamos fazer uma prece, agradecendo a Deus e a Jesus por essa oportunidade de nos reunirmos na busca do conhecimento, pelos ensinamentos que vêm a nós, do Mestre, pelos ensinamentos doutrinários que a doutrina espírita nos oferece, o esclarecimento que nos leva a buscarmos coisas boas que vão acrescentar no nosso caminho. Então que possamos seguir com todo esse material que tão amorosamente nos é ofertado, trabalhando as nossas vidas e nos melhorando, pois aqui estamos todos juntos, reunidos para podermos aprender uns com os outros e caminharmos na construção da felicidade, das melhorias em nossas vidas. Nos despedimos na certeza de que esse caminho não é o acaso e que vamos ir em frente sempre, fortalecidos pelo o amparo e o amor do Mestre Jesus, de Deus nosso Pai, em nossas buscas. Vamos em frente, irmãos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, jamais a nossa, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoe nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus e a Jesus. Boa noite a todos.